Obviamente, em relação à monarquia, acertou com tudo, embora sejamos obrigados a aceitar como é que se chama isso? É um reclame, é um anúncio em que a princesa Paola de Orleans e Bragança diz que existe. Não existe monarquia no Brasil? Mas que história de monarquia? São eles que acreditam. Que monarquia é essa? Ela era portuguesa. Era uma coisa absurda. Não tinha nada a ver com o povo brasileiro. Isso é um absurdo, não tem sentido algum. Então, obviamente, acertou, colocando a ideia de monarquia completamente fora, não tem nada a ver com a nossa história, a história republicana consolidada. Em relação à questão de presidencialismo, parlamentarismo, é coisa para se pensar. O parlamentarismo é muito aceito em nações bastante desenvolvidas. Nações europeias vivem com o parlamentarismo e convivem há muito tempo muito bem. Então, o parlamentarismo ele não é uma coisa negativa, ele é uma coisa que contribui para a distribuição de poder e para que não se concentre o poder numa fonte executiva. Então, faz com que o parlamento, o legislativo, tenha uma força preferencial, influencie diretamente nos rumos do país. Então, talvez o Brasil no futuro ainda tenha mais, chegue cada vez mais perto do ideal parlamentarista. Mas, atualmente, por exemplo, numa democracia que vem se construindo cada vez mais, a relação do poder executivo com o poder legislativo se torna cada vez mais forte. Então, talvez o ideal do parlamentarismo não tenha sido alcançado, de fato, mas a gente tenha um exercício parlamentar cada vez mais forte. Sim, nós não podemos dizer que o presidencialismo seja melhor do que o parlamentarismo pela experiência que nós tivemos por causa das suas peculiaridades, né? Quando o Brasil esteve no regime parlamentarista, havia suas particularidades da época, que foi meio que uma imposição, não, professora? Sim, você está se referindo a 61, 63. Sim. Foi a condição que os militares impuseram e as camadas dominantes impuseram para que o João Goulart, que era presidente legítimo do Brasil, voltasse ao Brasil. Então já foi uma anomalia. Então aquele período de 61, 63 não pode ser considerado como o melhor exemplo de parlamentarismo. Foi um período bastante conturbado, muito difícil. E a experiência parlamentarista que tivemos na monarquia também não segue digamos assim, a forma como o parlamentarismo deveria conviver. Então, nossas duas experiências foram negativas, o que não quer dizer que o parlamentarismo seja negativo em si.